A prisão e a morte de Jesus. Esse é mais um tema do seu canal missionário e de Pregar e Grace. Eu sou o pastor Daniel Augusto, missionário na obra de Deus. Que Deus te abençoe, abençoe sua casa, sua família, e em tudo que você fizer, você seja próspero. O Senhor esteja contigo em todo o tempo. E que você hoje possa participar, desse tema tão importante que nós iremos relatar agora. De que forma? Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, aperte o sininho da notificação, depois dá o gostei, o joinha, e também você pode deixar um comentário sobre este vídeo ou de que região você está assistindo nossos vídeos, Se você já é inscrito, você tem também a incumbência de dar o like e também deixar um comentário. Também você pode compartilhar os nossos vídeos nos seus grupos de WhatsApp para edificar outras vidas, somente um tema tão importante como esse. Também você pode nos ajudar com uma oferta de amor na descrição do canal, ter o Pix da missão. Se você sentir no teu coração, me ajude. Se não, se você não sentir paz no coração, não ajude. Amém? Olha o que diz aqui a palavra. Em Mateus capítulo 26, versículo 47 e diante, diz assim: estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus, enviada pelos principais sacerdotes e pelos anciões do povo. E o que traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi. E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, que viestes? Então, aproximando-se deles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estava com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse: embainha tua espada, porque todos os que os lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas que eu não poderia agora orar a meu Pai, e ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: saíste para um salteador com espada e varapaus para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendeste. Mas tudo isto aconteceu para que se cumpra as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando, fugiram. Então veja, naquele momento em que Jesus foi preso, ele estava no Getsêmani, o lugar onde Jesus orou juntamente com os discípulos, porque naquela noite foi uma noite muito difícil. Porque imagine você saber que você vai morrer, de que morte você vai morrer. E Jesus sabia o tipo de morte, ele já sofria ali. Ele sabia que ele ia sofrer por causa dos nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então Jesus estava ali orando e diz que chegou um momento que o seu suor tornou-se em gotas de sangue. E Jesus voltava e dizia: vocês não podem velar nem uma hora comigo? Ele dizia: na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas, quando chegou aquele momento em que veio Judas, o traidor, juntamente com uma multidão, enviados pelos sumos sacerdotes, enviados pelos anciões do povo, até os anciões do povo estavam junto nesse concílio, nessa intenção de matar Jesus. Vieram com espadas, como se fosse prender um salteador, e Jesus questionou sobre isso aí. Ele disse: eu estava convosco todos os dias no templo ensinando e não me prendeste. Agora viesse buscar a quem é um salteador? Quer dizer, como Jesus: eu não sou ladrão, eu não vou dar resistência. Você vê que quando Judas chega, ele diz assim: aquele a quem eu saudar, esse você deve prender. Ele vai lá e te saúdo, Rabi, quer dizer, mestre. Beija Jesus no rosto. E outro texto diz Jesus falando para Judas: amigo, com um beijo traíste o Filho de Deus. E naquele momento,
daquela traição, este que estava com Jesus, que pegou a espada, chama-se Pedro. Pedro pega a espada e vem e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Quando Pedro corta a orelha, Jesus fala: Pedro, não faça isso. Embainha a tua espada, porque aquele que ferir com a espada, pela espada morrerá. E outro texto também diz que Jesus pega e coloca a orelha do servo do sumo sacerdote no local, faz um milagre ali, mesmo no momento da sua prisão. E quando aconteceu tudo isso aí, os discípulos fugiram. Jesus ficou sozinho. E somente Pedro ficou seguindo de longe. E Jesus então foi levado até o sumo sacerdote, o Caifás, e todo o seu grupo ali reunidos, e condenaram Jesus à morte. Depois enviaram Jesus até Pilatos, onde Pilatos também julgou. E chegou até um certo momento em que Pilatos tinha intenção até de soltar Jesus. Ele disse: eu não vejo nenhum mal neste homem. Aí ele colocou o Barrabás, que é o ladrão salteador, ao lado de Jesus, achando que o povo ia escolher Jesus para ser liberto. Ele disse: a quem quero que eu vos solte? Barrabás, o ladrão, homicida, ou Jesus? Aí eles disseram: soltai a Barrabás e crucificai a Jesus. Mas naquele momento, nós temos que entender que Jesus já comentou nesse texto que nós lemos, que era necessário se cumprir as Escrituras, era necessário que ele padecesse pelos nossos pecados. Ele não estava aqui lutando ou sendo morto pelos judeus ou pelos romanos. Porque você viu que a oração que ele disse aqui nessa palavra: se eu quisesse, oraria o Pai, Deus, o Pai me mandaria uma legião de anjos. Mas nem uma legião de anjos era necessário, porque quando aqueles homens chegaram e disseram: a quem buscais? Ele fala: Jesus de Nazaré. Aí quando ele falou: sou eu, aquele som da sua voz, o eu sou eu, eles caíram por terra. Então, apenas na sua palavra eles não ficariam de pé. Aí fizeram de novo, Jesus disse novamente: já vos disseste, sou eu. E eles caíram por terra. Então não era necessário legiões de anjos, apenas através da sua palavra ele poderia vencer aqueles exércitos. Então Jesus não veio formar aqui um reino nesse mundo. Ele falou isso para Pilatos: você é rei? Ele falou: na verdade eu sou, para isso nasci. Mas o meu reino não é desse mundo e daqui eu não sou. Ele não veio proclamar o reino terrestre, ele veio proclamar o reino celeste, porque quando nós saímos dessa terra, nós vamos para a glória, no reino celestial. Então o verdadeiro reino de Cristo está no reino celestial, e onde nós vamos estar com ele em breve. E naqueles momentos, Jesus, de angústia, de dor, hoje se fala muito, por exemplo, hoje é sexta-feira santa, porque Jesus morreu numa sexta-feira. Todos os dias são santos. Não existe a sexta-feira santa. Isso aí foi criado pela Igreja Católica. Mas a sexta-feira não é sexta-feira santa. Todos os dias são santos. Aí determinaram uma data para falar sobre o dia que Jesus padeceu pelos nossos pecados. Mas muitos levam Cristo morto no caixão. Uma vez eu entrei numa igreja católica que tinha um símbolo de Jesus morto dentro do caixão. Não. Se você coloca Jesus no caixão, você está dizendo que Jesus está vencido. Se você coloca Jesus numa cruz, tipo um crucifixo, com uma cruz com Cristo nela, você está chamando Jesus de maldito, porque Jesus fez maldito uma vez só por nós. Então, quando nós falamos sobre a morte de Cristo, nós estamos falando sobre aquilo que ele fez por nós. Ele pagou o preço dos nossos pecados. Ele teve misericórdia de mim, teve misericórdia de você quando ele pagou o alto preço. Tanto é que o ladrão da cruz estava lá crucificado. Mas quando ele se arrependeu ali, crucificado ao lado de Jesus, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus disse: em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então Jesus já salvou aquele homem. Naquele momento que ele derramava o seu sangue precioso na cruz do Calvário. E quando Jesus declarou, ele expirou e disse: Pai,
está tudo consumado. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E Jesus então morreu. E quando Jesus morre, houve trevas sobre a face da terra. O sol não deu a sua luz. Houve um terremoto. Diz que corpos de servos de Deus que estavam nos túmulos ressuscitaram e saíram andando pela cidade. Aconteceu coisas tremendas. Quando Jesus morreu, a Bíblia diz que ele desceu a partes mais baixas da terra. Foi até onde estavam os espíritos em prisão, aqueles que morreram no dilúvio, e pregou para aqueles espíritos em prisão. Eu tenho certeza que ninguém quis ficar ali, nenhuma alma quis ficar presa na prisão eterna. Veja a misericórdia de Deus até sobre aqueles que morreram antes de Cristo vir sobre a terra, de ele vir aqui pagar o preço do nosso pecado. E hoje, pela misericórdia de Deus, é através de Cristo que nós somos salvos. Os nossos pecados são perdoados. Por isso que a Bíblia diz, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Se você aceitar Jesus como teu Salvador, hoje, aquele sangue precioso, vertido na cruz do Calvário, vai te purificar de todo o pecado, de toda a mancha do passado. Todos os seus pecados serão perdoados. Não importa o que você fez no passado. As pessoas vão sempre te acusar, porque o homem não perdoa ninguém. O homem ele sempre quer colocar um empecilho para que você sirva a Deus. Mas Jesus vai olhar para você e dizer, filho, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, eu entrarei, cearei contigo, e você ceará comigo. Eu e o Pai viremos e faremos morada no teu coração. É a partir de hoje que vai ser uma mudança radical na sua vida, e você é salvo da condenação eterna. Foi para isso que Jesus veio. Mas fique tranquilo, ao terceiro dia ele ressuscitou para a glória de Deus, e vivo está para todo sempre. Receba no teu espírito, em nome de Jesus.